Virgínia e Zé Felipe. Separados desde maio de 2025, os dois protagonizaram uma sequência de gestos que fez o Brasil inteiro parar para perguntar se essa história realmente já terminou. Em 2 dias, flores no palco, avião emprestado, buquê para as filhas e, para fechar a semana, o nome de Virgínia arrastado para o meio de uma ação judicial envolvendo a WePink. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso em menos de 48 horas. Se você acompanha esse canal, já sabe que aqui a gente não foge dos assuntos que estão dominando as conversas do Brasil. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você acha dessa história, porque no final desse vídeo tem uma pergunta que vai fazer você pensar bastante. No sábado, dia 22 de março de 2026, durante um show, Zé Felipe fez o que muita gente não esperava. No momento em que costuma distribuir rosas ao público, o cantor sertanejo dedicou flores a Virgínia Fonseca e disse em voz alta, no microfone para todos ouvirem: "Para a mãe da Maria Alice e Maria Flor, que vai fazer aniversário dia 6." A frase foi registrada e rapidamente virou assunto nas redes sociais. O G-Show destacou o momento ainda neste domingo, dia 22, e relembrou que os dois foram casados desde 2021 e anunciaram a separação em maio de 2025. Juntos, são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano. O que chamou atenção não foi apenas o gesto em si, mas a forma como ele foi feito. Zé Felipe não declarou amor, não fez promessa e não confirmou nenhuma reaproximação. Ele chamou Virgínia pelo papel que ela ocupa de forma permanente na vida dele, mãe de seus filhos. Uma frase curta, calculada ou não, que diz muito sem dizer nada de definitivo. E é exatamente esse tipo de ambiguidade que alimenta o ciclo de atenção da mídia brasileira. A ausência de uma confirmação formal deixou espaço para que cada pessoa interpretasse o momento do jeito que quis, e foi isso que fez o assunto se espalhar com tanta velocidade. Vale lembrar que no mesmo show, Zé Felipe também mencionou Ana Castela, com quem viveu um relacionamento após o fim do casamento com Virgínia, mas que chegou ao fim em dezembro de 2025. O cantor se referiu à sertaneja como minha boiadeira. A menção das duas no mesmo evento poderia ter diluído o impacto do momento com Virgínia, mas não foi o que aconteceu. A dedicatória à mãe de seus filhos foi a que ficou, a que circulou, a que rendeu manchete. No dia seguinte, 23 de março de 2026, a CNN Brasil trouxe um novo capítulo. Virgínia compartilhou nas redes sociais que havia embarcado com as crianças em um avião particular, emprestado pelo próprio Zé Felipe para ir a São Paulo. A influenciadora ainda revelou que o cantor mandou flores para as filhas. A CNN também publicou separadamente uma matéria sobre o buquê enviado por Zé às meninas, reforçando que o gesto não se restringiu ao palco da véspera. As informações foram divulgadas pelo próprio casal nas redes sociais e repercutiram de imediato na imprensa. Se a flor no show ainda poderia ser lida como um gesto de palco, o avião e as flores para as crianças mudaram o tom da narrativa. Esses detalhes pertencem ao cotidiano, não à performance. E foi aí que a história ganhou uma dimensão diferente para o público brasileiro. O que se viu não foi apenas um ex-marido fazendo algo bonito em público, foi um pai presente, um homem que mantém um canal aberto de cuidado com a mulher que foi o centro da sua família. Para a audiência que acompanha Virgínia e Zé Felipe há anos, esses pequenos sinais têm peso porque constroem uma imagem, a de uma separação que, na prática, não apagou os laços. A força desse tipo de história no Brasil está diretamente ligada ao que ela representa para além das celebridades envolvidas. Virgínia e Zé Felipe não são apenas um casal famoso que se separou. Eles são um reflexo de uma situação que muita gente conhece de perto: o término que não vira silêncio, o relacionamento que deixa de ser casamento, mas continua sendo presença, responsabilidade, afeto. O público não segue essa história só por curiosidade sobre famosos, segue porque ela levanta uma questão muito humana. Quando uma relação termina, os sentimentos terminam junto. É por isso que cada bongo nessa história tem um peso desproporcional ao tamanho físico que ele ocupa. Uma rosa, uma mensagem no story, um voo de jatinho, um comentário em show.
coisas pequenas o suficiente para não exigir explicação, grandes o suficiente para render debate. E enquanto nenhum dos dois confirmar ou negar qualquer coisa formalmente, a narrativa continua aberta, continua viva, continua rendendo. Mas a Semana de Virgínia não foi feita só de imagens delicadas. Na mesma data, 23 de março de 2026, o Metrópolis publicou a resposta da equipe de Virgínia e da WePink sobre uma ação judicial movida por uma fã. Segundo o veículo, a ação foi protocolada no dia 10 de março de 2026, no município de Rio Bonito, e a fã alega ter sido contemplada em um sorteio promovido pela WePink, mas não ter recebido o prêmio conforme prometido. O pedido de indenização é de R$ 30 mil. A defesa apresentada pela equipe da WePink, conforme o Metrópolis, explica que o encontro não foi realizado em função da agenda corrida dos sócios. Como alternativa, teriam sido oferecidos R$ 1.500 em dinheiro, além de produtos da marca. A nota ainda menciona o envio de 18 perfumes e classificação como descabida e improcedente. O caso ainda está em andamento. A coincidência de timing entre as notícias não passou despercebida. Enquanto parte da imprensa registrava os gestos afetivos entre Virgínia e Zé Felipe, outra parte puxava o nome da influenciadora para uma disputa judicial com uma seguidora. Dois lados de uma mesma semana. De um lado, a imagem de mulher amada, mãe presente, figura que inspira afeto. Do outro, a pressão de uma marca que precisa responder quando algo dá errado com quem confia nela. Esse contraste é exatamente o que torna Virgínia Fonseca um caso de estudo tão interessante no cenário do entretenimento brasileiro atual. Ela não é apenas uma influenciadora com milhões de seguidores. Ela é um negócio, uma marca, uma narrativa em construção permanente. E quanto maior o afeto que o público deposita nela, maior a expectativa que esse mesmo público carrega. Não basta fazer bonito nas redes, é preciso responder quando algo não sai como prometido. A visibilidade que constrói o prestígio é a mesma que amplifica qualquer tropeço. O que está acontecendo com Virgínia e Zé Felipe nessa semana de março de 2026 não é apenas a cobertura de um possível reencontro ou de uma crise de imagem isolada. É um retrato bastante fiel de como funciona a fama no Brasil hoje. O público não espera mais apenas o espetáculo. Ele espera os bastidores, os gestos pequenos, as reações humanas. E quando um casal como esse oferece exatamente isso, misturando o sentimental com o polêmico, o resultado é inevitável. Todo o Brasil para olhar. No showbiz contemporâneo, uma estrela não precisa confirmar nada para continuar no centro das atenções. Basta existir com visibilidade suficiente para que cada detalhe vire ponto de partida para uma conversa. Virgínia e Zé Felipe, separados ou não, continuam sendo exatamente isso, uma conversa que o Brasil não consegue encerrar. A questão que fica é simples e ao mesmo tempo difícil de responder. O que você enxerga nesses gestos? Uma separação civilizada conduzida por dois adultos que colocam os filhos em primeiro lugar, ou sinais de que há sentimentos que uma certidão de separação não é capaz de apagar? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem também acompanha essa história e se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Novos conteúdos toda semana sobre o que está movendo o Brasil.